Bom, meu nome é Romilson, estou aqui para lançar mais um vídeo. Eu vi no comentário dos vídeos lá, muitos irmãos pedindo para poder falar sobre as trevas exteriores e sobre o reino. Então esse vídeo eu quero estar falando sobre essa questão, sobre as trevas exteriores e sobre o reino. Porque isso na verdade não é pregado nas denominações, né? Eu vou estar lendo Filipenses capítulo 2, versículo 12. Diz assim: portanto, meus amados, como sempre tendes obedecidos, não só na minha presença, mas também particularmente agora na minha ausência, operai a vossa salvação. Alguma tradução diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aqui o apóstolo Paulo, apóstolo Shaul, disse que a nossa salvação ela precisa ser desenvolvida. A nossa salvação precisa ser desenvolvida. Por quê? Porque eu quero trazer para você, Deus do início, para você entender o que ele quis dizer com isso. Nós somos o templo do Eterno. O nosso corpo é o templo do Eterno. E nós somos constituídos de três partes: espírito, alma e corpo. Quando você olha o templo no Velho Testamento, nós podemos observar ali que o templo do Velho Testamento ele era constituído de três partes. Aquele templo é uma tipologia do verdadeiro templo que somos nós hoje. Ele era um símbolo do verdadeiro templo do Eterno que somos nós. Então aquele templo ali ele era constituído de três partes: o Santo dos Santos, que é o Espírito; o Santo Lugar, que é um símbolo da alma nossa; e o átrio exterior, que é o símbolo do nosso corpo. Então aquele templo ali, o Eterno habitava somente no Santo dos Santos, que é uma tipologia do nosso Espírito. Então assim como aquele templo lá era uma tipologia, hoje nós podemos ver a realidade que somos nós, o nosso corpo. O nosso corpo é constituído de três partes: espírito, alma e corpo. A parte daquele templo, o Santo dos Santos, que era a parte mais profunda, simboliza o nosso espírito. O santo lugar naquele templo simboliza a nossa alma. E o átrio exterior daquele templo dos Yaldim, dos judeus, simboliza o nosso corpo. Então o Eterno ele habitava somente no Santo dos Santos. Quando Yahshua, o nosso Salvador, morreu no madeiro, diz que o véu se rasgou de cima para baixo. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo, mostrando que a salvação ela veio do Eterno. Não foi o homem que buscou o Eterno primeiro, foi o Eterno que providenciou a salvação para o homem. Foi o Eterno que veio até o homem. Então mostrando que o véu se rasgou de cima para baixo, mostrando que a salvação partiu do Eterno para nós. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. E aí diz que o véu foi rasgado. Por quê? Porque o Eterno ele não quer habitar somente no Santo dos Santos. Ele não quer habitar somente no nosso espírito. Ele quer habitar em todo o nosso ser. E para isso nós temos o quê? Nós temos que desenvolver a nossa salvação. O apóstolo Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, quando nós observamos na Bíblia, nós podemos ver que a Bíblia fala: nós que fomos salvos, nós que estamos sendo salvos e nós que seremos salvos. Quando a Bíblia diz nós que fomos salvos, igual 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, está se referindo ao nosso espírito. O nosso espírito já foi salvo pelo Salvador quando ele morreu no madeiro por nós. Então, agora, qual é o outro passo? O outro próximo passo é a salvação da nossa alma. Por isso a Bíblia diz: aqueles que ele chamou, estes ele justificou. E aos que justificou, ele glorificou. Está vendo? Tudo é um passo, um processo. Então nós estamos no processo da salvação da nossa alma. A salvação do nosso espírito, nós não tivemos que fazer esforço nenhum. Somente aceitar a Yahshua como seu único salvador e pronto. E aí o nosso espírito foi salvo. Mas a nossa alma não. A nossa alma aí depende de nós. A nossa alma, para ela ser salva, depende da nossa renúncia, depende de nós desprendermos de todos os bens materiais, depende de nós desprendermos de tudo dessa terra, para que nós possamos obter a salvação da nossa alma. O que está escrito no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11? Vamos lá, vou estar lendo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, diz assim. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, deixa eu ver aqui. Aliás, é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Fiel é essa palavra: se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele sofremos, com ele reinaremos. Então nós precisamos passar por sofrimento para que a nossa alma seja salva. E só assim nós ganharemos o direito de reinar com o Salvador. A Bíblia diz que nós não podemos viver mais para nós, mas para aquele que morreu por nós, Yahshua Mashiach. A Bíblia diz assim: todo aquele que ama a sua vida da alma, perdê-la-á. E quem perde a vida da alma por amor de mim,
Axalá. O Salvador está dizendo assim, quem quiser desfrutar nessa era, deixar sua alma desfrutar nessa era, ele não vai herdar a próxima era, o reino milenar. E aí daqui a pouco eu quero te mostrar para aonde essa pessoa vai parar, esse crente. Ele vai parar nas trevas exteriores. Por quê? Porque quem começou a boa obra há de terminá-la. E o Eterno não tem só essa era para trabalhar em nós, ele tem a próxima era também. Muitos pastores não sabem disso, nem te falam isso. Mas o Eterno, ele quer nos transformar na imagem do seu Filho. E nem que ele faça isso na marra, mas ele vai transformar nós na imagem do seu Filho. Porque quem começou a boa obra há de terminá-la. Ele começou a salvação no nosso espírito. E ele vai concluir essa salvação até chegar no nosso corpo. Nem que para isso ele tem que nos mandar lá para as trevas exteriores. E lá vai haver choro e ranger de dentes. Mas ele vai salvar o cristão. Então vamos lá. Então é por isso que essa questão aqui fala sobre nós ganharmos a nossa salvação, a salvação da nossa alma, renunciar a tudo. A Bíblia diz que quem ama seu pai, seu filho, sua mãe e até mesmo a sua própria vida, não serve para ser discípulo de Yahshua. Ele diz que nós devemos odiar a nossa própria vida. O que é odiar a nossa própria vida? É você não poder fazer nada que agrade a sua alma. É você não poder estar preso em novelas, em filmes, nisso, naquilo outro, porque o pecado da carne, largar ele é fácil, que é prostituição, bebedeira, essas coisas. Mas largar os pecados da alma é muito mais difícil, porque a alma está presa nos bens materiais dessa terra. O que aquele homem diz? Construirei celeiros maiores, depois vou encher os meus celeiros e vou dizer, alegra-te minha alma, porque você agora tem muito em celeiro. A alma está presa nos bens materiais. Então os pecados, as coisas da alma, é muito mais difícil de largar do que as coisas da carne. E quem não largar as coisas da alma, meu amigo, não vai entrar no reino milenar. Então vamos lá. O que está escrito no livro de Marcos, capítulo 9, vamos ler. Marcos, capítulo 9. Aqui diz assim, Marcos 9, versículo 42. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que ele lhe prendesse ao pescoço a mó, que os jumentos movem e o atirassem ao mar. E se tua mão te escandalizar, corta. É melhores entrares mutilados para a vida do que tendo as duas mãos e ires para a geena, para o fogo inextinguível. E se teu pé te escandalizar, corta-o. O melhor é entrares com um só pé para a vida do que tendo os dois e serem atirados na geena. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o. Melhores é entrares com um só olho no reino do Criador do que tendo os dois e serem atirados na geena, onde o verme não morre e onde o fogo não se extingue. Pois todos serão salgados com fogo. O sal é bom, mas se o sal se tornar ínspido, como retemperá-lo? Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Ele está dizendo que o melhor é sermos salgados agora com sal. Nessa era, os crentes podem ser salgados com sal, podem ser salgados pelo Espírito do Eterno. Mas se o sal perder o sabor, ele falou assim, como é que vai ser? Vai ser salgado com fogo. Vai ser jogado lá nas trevas exteriores, junto com os incrédulos, onde haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Porque eles não quiseram ser salgados com sal nessa terra. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Mas se esse sal perder o sabor em nós, se esse sal perder o sabor, ele vai nos salgar com fogo. Vai perder a salvação, Romilson? Não, não vai perder a salvação, mas vai ficar um tempo lá nas trevas exteriores sendo disciplinados. Eu quero trazer essa questão para você. Vai prestando atenção que você vai entender aonde nós vamos chegar com esse estudo. Então veja bem, a própria Bíblia, a Escritura, fala que o Salvador está chamando um grupo de vencedores. Em cada era da igreja ele está chamando um grupo de vencedores. Ele fala no livro de Apocalipse 2, versículo 7, fala, ao vencedor, dali-ei comer da árvore da vida. Em Apocalipse 2, versículo 11, ele diz, o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. O que é o dano da segunda morte? É as trevas exteriores. Eu já falei sobre isso em outro vídeo. Eu mostrei que a perca total é o lago de fogo, é a segunda morte. Isso é para os ímpios. É como um carro que sofre uma batida e sofre uma perca total, ele não serve para mais nada. Mas o dano não é a perca total, é você bater um carro, ir lá e consertar ele e ele ficar zero de novo. Então muitos crentes vão sofrer o dano da segunda morte, eles vão ficar um tempo lá nas trevas exteriores, junto com os incrédulos, lá no fogo, para poder serem disciplinados. Eles não vão sofrer a perca total, mas vão sofrer o dano da segunda morte. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 2, versículo 26 fala, o vencedor dali-ei reger as nações com cedros de ferro, porque os vencedores vão ser reis no milênio.
Ele fala, porque foste fiel no pouco, sobre 5 cidades te constituirei, porque foste fiel no pouco, sobre 10 cidades te constituirei. Eles serão reis no milênio. Mas se o crente não se tornar vencedor, ele vai para as trevas exteriores. A Bíblia diz que o vencedor, Apocalipse 3, versículo 5, será vestido com vestidura branca, com vestes brancas. Apocalipse 3, 21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como eu sentei com meu pai no seu trono. Mostrando que existe um grupo de crentes que ele está chamando para ser vencedores. E há aqueles que não vão ser vencedores, vão ser derrotados. Então eles vão ser disciplinados pelo Salvador lá nas trevas exteriores. Então não se engane, meu irmão. Existe a disciplina do Eterno. Existem os filhos obedientes que vão alcançar o reino, que vão alcançar a estatura do perfeito varão, que vão alcançar a maturidade espiritual. Quando você converte, o Eterno começa a contar os seus anos espirituais. Talvez você tenha 50 anos de denominação aí de crente, mas você não tem um ano de crescimento espiritual. Isso tudo vai contar. Por quê? Porque para herdar o reino não será entregue a meninos. O reino será entregue a pessoas que atingiram a estatura de pessoas adultas espiritualmente. Por isso o apóstolo Paulo fala, leite vos dê a beber e não alimento sólido, porque vós não suportais. Vocês são meninos em Cristo, meninos no Machia. Vocês precisam crescer para chegar à estatura do perfeito varão. Ele falou, com o tempo que vocês têm de crente, vocês já deveriam ser mestre, contudo ainda necessitais de leite. Então o Salvador está nos mostrando que ele nos chamou para sair da posição de menino, porque quando a pessoa converte, ele é menino, ele não sabe de nada. Por isso a Bíblia fala, nós devemos crescer para não sermos como meninos, jogados de um lado por outro, levados por todas as artimanhas dos homens que nos induzem ao erro. Isso está no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 15 em diante. Então nós temos uma meta. Qual que é a meta? Chegar à estatura do perfeito varão, atingir a idade de adulto espiritualmente. Nós temos que crescer espiritualmente. Do contrário, nós vamos para as trevas exteriores. Por quê? Porque nós não nos esforçamos. Para ganhar a salvação, aceitar o Salvador, a salvação do nosso espírito, nós já ganhamos. Mas para ganhar a salvação da nossa alma, para nós herdarmos o reino, é por esforço. A Bíblia diz que o reino é tomado por esforço. A salvação não. A salvação diz que não é por esforço. É um dom do Criador. A salvação do Espírito. Mas a salvação da nossa alma depende do nosso esforço. Nós precisamos esforçar, porque ganhar a salvação da nossa alma é ganhar o direito de reinar com o Salvador, é crescer espiritualmente. Eu espero que vocês estão entendendo essa questão. Então veja bem, quando nós pegamos aqui, nós podemos pegar Lucas capítulo 9, versículo 24, olha o que o texto diz. É só lendo o texto para nós entendermos como é essa questão. Lucas 9, versículo 24. Diz assim, pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas o que perder a sua vida por causa de mim, achá-la. É esse texto que nós já lemos, então. Então vamos passar para outra passagem. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, diz que todos correm no estádio, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Aí ele fala, eles correm para ganhar uma coroa perecível, nós, porém, para ganharmos a coroa imperecível. O apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, está falando que o Salvador colocou para nós um prêmio. O prêmio é a coroa. E que quem alcançar esse prêmio vai ganhar o direito de reinar. Por quê? Porque uma coroa é para a pessoa reinar. Aí ele fala, correi de tal maneira que o alcanceis, porque nem todos vão alcançar. É igual correr na São Silvestre. Você pode ver que aquele povo que está ali, a maioria está só brincando, está só disputando ali, mas eles não estão lá na frente pensando em ganhar o prêmio. E nós temos que ser como aqueles que estão lá na frente pensando em ganhar o prêmio, ganhar a coroa imperecível. A Bíblia diz que nós devemos desprender de todo o pecado para que possamos correr bem a carreira. Nós devemos desprender de tudo que nos atrapalha a correr. Nós devemos ser como os atletas que usam tênis levezinho, que usam roupas levezinhas. Tudo que atrapalha eles correr, eles tiram. Eles usam somente coisas necessárias para poder alcançar a coroa. Aí eles para alcançaram a coroa perecível, nós, porém, a coroa imperecível. O apóstolo Paulo fala assim, eu corro não ao incerto. E ele falou, eu esmurro o meu corpo e reduzi-lo à servidão, para que eu tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser reprovado. Ele não tinha medo de perder a salvação, ele tinha medo de perder o reino. Então nós temos que correr para ganhar essa coroa. Nós ganhamos o direito de reinar com o Salvador. Por quê? Porque se nós não ganharmos o direito de reinar, nós vamos para as trevas exteriores. No livro de vamos ler aqui, Lucas capítulo 13, versículo 24, para você entender. Vou tentar passar o mais rápido possível para o vídeo não ficar muito grande. Lucas capítulo 13, aqui diz assim, 13, versículo 24. Diz assim,
Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa houver se levantado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater a porta, dizendo, abre-nos, mestre. Ele vos responderá, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, nós comíamos e bebíamos em tua presença, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade. Lá haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino do Criador, e vós, porém, lançados fora. Eles virão do oriente e do ocidente, do sul, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino do Criador. E eis que há muitos que serão primeiros, e primeiros que serão os últimos. Ele está falando que muitos judeus que eram para entrar no reino, não vão entrar, vão ficar de fora no reino. E eles vão ver pessoas vindo do Oriente e do Ocidente, está falando de nós, os gentios. E muitos de nós, não todos, vão tomar lugar também deste reino. E ele, ao passo que eles que eram os filhos do reino, que eram para entrar no reino, vão ficar fora. Aí ele diz, porque muitos, aqui ó, eis que últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Ele está dizendo que muitos de nós vamos entrar no reino, primeiro que os ialdinhos. Está entendendo? Então, tudo, a Bíblia nos mostra várias questões das trevas exteriores. O pastor fala que isso é purgatório. Não é purgatório, existe sim as trevas exteriores. A Bíblia diz, reconcilia com teu irmão enquanto estás com ele a caminho, para que o irmão não te entregue ao oficial de justiça e o oficial te entregue à prisão, e lá haverá choro e ranger de dentes. O Salvador está dizendo, se você tem algum atrito com o irmão, peça perdão enquanto estás com ele a caminho, enquanto está com ele nessa terra, enquanto você está vivo ainda, nesse corpo carnal. Vá lá e peça perdão, porque senão, meu amigo, o Salvador diz que vai te lançar nas trevas exteriores, e lá você vai ser disciplinado. A Bíblia diz que foi entregue os dons para os crentes, e ele diz que a uns foi dado 5 talentos, a outro foi dado 10, a outro foi dado 1 talento, e ele diz que aquele que te recebeu 1 guardou e enterrou o talento, e no dia do juízo, o Salvador pediu ele o talento, e falou, eu guardei, eu tive medo, porque eu sei que tu és um mestre que cobra severamente. E aí o Salvador falou para ele assim, por que você então não entregou os banqueiros? Porque na minha volta eu receberia com juro. Você enterrou o talento. Aí ele diz, pega esse servo inútil e joga nas trevas exteriores. Ele vai perder a salvação? Não, mas ele não vai herdar no reino. Não vai herdar o reino. Por quê? Porque ele não usou o seu talento para a edificação do corpo do Mashiach, para a edificação da igreja. Então existem várias passagens, existe a passagem daquele que, como eu falei no outro vídeo, que nós precisamos ter 2 vestes, a veste que nós recebemos, uma veste de justiça e a outra veste que é feita por nós mesmos, que é a veste da justiça, que as nossas vestes precisam estar prontas para o dia das núpcias do Cordeiro. No livro de Mateus 28 fala, lança os servos, que o servo que não tem veste nupcial, que está aqui, que entrou de intruso. Então ele falou, lança ele nas trevas exteriores. Por quê? Porque só vai entrar quem tiver com as vestes prontas. Então estou só te mostrando o lado das trevas exteriores. Aí você me pergunta, Romilson, mas vai sair de lá? Vai. A Bíblia, quando ele fala para lançar o servo lá, e fala, ele não sairá de lá enquanto não pagares o último centavo. O que é enquanto? Ele vai sair das trevas exteriores. Enquanto não pagares o último centavo. Então tem muitos crentes que vão ser disciplinados nas trevas exteriores. Por quê? Porque não perdoou o seu irmão, porque não cresceu espiritualmente, porque viveu uma vida de profano na terra. Ele vai ser salvo, mesmo? Vai. Porque ele é um predestinado, ele é um filho desobediente, mas ele não vai deixar de ser filho. Ele é um filho desobediente. Aí o Eterno vai ter que disciplinar ele lá nas trevas exteriores, jogar ele lá, para ele poder aprender a ser um filho obediente. É como se seu filho virar bandido ou uma prostituta, ele não vai deixar de ser seu filho, ele vai continuar sendo seu filho, mas ele é um filho desobediente. Assim é o Eterno, ele tem vários filhos na terra, filhos obedientes, que viveram a vida plena na presença do Eterno, e os filhos desobedientes. Esses vão para as trevas exteriores. Por quê? Porque eles não fizeram a vontade do Pai nesta era. Então o Eterno tem essa era e tem a próxima era para tratar com os crentes. São várias passagens que nos mostram isso. É como eu disse, por exemplo, o apóstolo Paulo diz que ele procurava alcançar a ressurreição dos selecionados. Alguma tradução fala, a ressurreição a ocorrer mais cedo dentre os mortos. O que é a ressurreição a ocorrer mais cedo? Porque vai haver 2 ressurreições, eu mostrei isso nos outros vídeos. Eu mostrei que os ímpios não vão ressuscitar, como os apóstolos, como os pastores têm ensinado. Os ímpios não vão ressuscitar. Os ímpios, eles vão ficar despidos eternamente. As únicas ressurreições que vai ocorrer 2 ressurreições. Uma antes da grande tribulação e outra depois da grande tribulação. Quem participar da primeira ressurreição, o dano da segunda morte não tem poder sobre eles. Veja bem aqui, ó, deixa eu ler para você aqui, ó. Filipenses, vou estar lendo o texto para ver se vocês entendem. Aqui, ó. E aí eu vou estar explicando. Filipenses, capítulo 3,
Olha aí, ó, a tradução original. Já mostrei vários vídeos meus, ó. O apóstolo Paulo, apóstolo Shaul, 3:11 aí, ó. Ele fala assim, ó. Para ver se de algum modo consiga alcançar a ressurreição dentre os mortos, que ocorrerá mais cedo. Que ressurreição é essa, Romilson? É a ressurreição que vai dar direito para as pessoas reinar no milênio com o Salvador. O livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 35, fala assim: muitos foram torturados não aceitando o seu resgate para obterem uma melhor ressurreição. Há uma ressurreição melhor do que a outra. Os ímpios não, essa ressurreição não está, os ímpios não estão enquadrados na questão da ressurreição, meus irmãos. É isso que eu quero que vocês entendam. O livro de Isaías, capítulo 26, versículo 14, fala: falecendo eles não viverão, morrendo não ressuscitarão. Não há ressurreição para o ímpio. No livro de Daniel, a tradução que fala ali, ó, muitos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Isso aí, meu irmão, ali está falando só de crente. Preste bem atenção no texto, a tradução original fala assim, ó, muitos que dormem no pó da terra acordarão para a vida eterna, e muitos que não acordarem naquela hora para a condenação eterna. Vocês podem observar que o texto ali está falando só para crente. Daniel 12, versículo 4, não tem ímpio ali, irmão, varre isso da sua mente. Muitos que acordarem naquela hora para a vida eterna, e muitos que não acordarem naquela hora para a condenação eterna. Os que não acordarem são os ímpios. São os ímpios. Quem vai ressuscitar é só os crentes. Ali está falando do final da tribulação ali. Então veja bem, os ímpios eles não vão participar de ressurreição nenhuma. Eles estão despidos eternamente. Ali o texto está falando só de crente. Fala assim, ó, muitos. Você pode ver que o texto não fala e todos que dormem no pó da terra. Por que não fala todos e sim muitos? E muitos, não estão incluídos ali, ó, e muitos que dormem no pó da terra acordarão. Muitos que dormem. Você pode ver que a palavra dorme, ela está relacionada só para crente. A Bíblia fala assim, aqueles que adormeceram no Machia, que adormeceram em Cristo, aqueles que dormem em Cristo, que dormem no Machia, porque os crentes por eterno, eles não morrem, eles estão dormindo. O que ele falou? A menina não dorme. A filha de Jairo falou, Talita tecumi, levanta-te menina. Mas eles falaram, ela morreu. Eu falei, não, ela não morreu, ela dorme. Por quê? Porque para o Salvador os crentes não morrem, eles dormem e eles vão ouvir a sua voz. Quando ele chamar eles para o dia da ressurreição, eles vão despertar. O ímpio não, o ímpio morreu. Como é que uma pessoa que está morta no caixão, você pode ir lá e chamar ela não vai acordar, porque ela não dorme, ela morreu. Mas os crentes não, os crentes para o eterno, eles dormem. Por isso Daniel está falando de crente. Muitos, são muitos que dormem. Muitos que dormem, é os crentes, muitos. Se não tivesse colocando os ímpios juntos, falava todos que morreram vão acordar, vão ressuscitar. Não, o texto fala, e muitos são os crentes que dormem. Os ímpios não estão dormindo. Muitos que dormem acordarão para a vida eterna. E os que não acordarem é os ímpios, porque eles não vão acordar, eles morreram. Entendeu? Então, irmão, existe uma diferença. A ressurreição é só para crente. Eu falei isso nos outros vídeos. Se você não assistiu, assista lá. O nome do vídeo é Quem Herdará o Reino. E aquele outro lá que eu pus esclarecendo. Então, veja bem, irmãos. Nós temos que tentar alcançar a melhor ressurreição. Essa ressurreição, ela vai nos dar o direito de reinar com o Salvador. Ou então nós temos que alcançar o primeiro arrebatamento. Porque aí, quem participar do primeiro arrebatamento, esse não vai para as trevas exteriores. Mas aqueles crentes que morreram relaxadamente, quando eles participarem da segunda ressurreição, que é depois da tribulação, eles vão comparecer diante do tribunal do Salvador, diante do tribunal do Machia. E aí o que acontece? A Bíblia nos fala que cada um será julgado segundo as suas obras. Nós vamos receber o bem ou o mal que nós tivermos feito através do corpo. No livro de Lucas, olha o que está escrito no livro de Lucas, capítulo 12. Tem crente achando que a hora que chegar lá tá mil maravilhas. Não é assim não, irmão. Não é assim não. Se você não tiver sido um vencedor nessa terra, você vai pagar um preço caro. Você vai lá para as trevas exteriores ser disciplinado lá. Lá vai haver choro e ranger de dente. Aqui, ó. Lucas capítulo 12. Deixa eu ver aqui onde fala da passagem. Onde fala da passagem. Aqui, ó. Lucas 12, versículo... Vou pegar o 46 já. O mestre daquele servo virá em dia imprevisto e em hora ignorada, e ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade do seu mestre, mas não se aprontou e não agiu conforme sua vontade, será açoitado muitas vezes. Lucas 12, 47 já. Todavia, aquele que não a conheceu e tiver feito coisas dignas de chicotada, será açoitado poucas vezes. Aquele a quem muito se deu, muito será pedido. E a quem muito se houver confiado,
mas será reclamado. Ele está falando que se o Salvador vier e pega o servo todo desconcertado, principalmente aquele servo que o Salvador confiou os seus irmãozinhos para ele cuidar e ele não cuidou direito, ele fala, ele receberá muitos açoites. Ela nas trevas exteriores. Uns vão ficar 10 anos, outros vão ficar 20 anos nas trevas exteriores, não sei, outros vão ficar 100 anos. Ele falou, aquele que fez coisa errada receberá poucos açoites, isso vai ficar menos tempo. Aquele que não conheceu, mas fez coisa errada. Então tem pessoas que falam, então é melhor não conhecer nada. Não, você está enganado. Se você não conhecer nada e fizer coisa errada, você vai receber pouco açoite. Vai receber pouco, mas vai receber. E aqui é melhor nós conhecermos e procurarmos fazer certo, para nós não irmos para as trevas exteriores, para ser disciplinado pelo Salvador. Então existe sim as trevas exteriores. E isso não está falando, irmão, de purgatório, isso é para crente. Não vão sair de lá enquanto não pagar o último centavo. E aqui está falando, o servo será açoitado, ele vai para lá, ele vai pagar pelos erros que ele cometeu. A Bíblia nos fala que aquele crente que está pecando aqui na terra, está levando uma vida promíscua, ele está juntando muito castos e abrolho em si. E aí, conforme o tanto de castos e abrolho que ele juntou em si, vai levar mais tempo para ser queimado lá no fogo. É no fogo que vai queimar. Uns vai gastar mais tempo porque ele juntou castos e abrolho, ele viveu muito em prostituição, em pecado. Aí muitos crentes pensam que não, que chegar na última hora eu peço perdão. Aí, o Salvador já te perdoou, meu filho. Mas só que não é assim não, você vai para as trevas exteriores para queimar os castos e abrolhos que você juntou na sua alma. Então nós temos que levar uma vida agora pedindo para que o fogo do Espírito do Eterno queima de tudo que há em nós que não presta e renunciar à vida da alma, renunciar aos prazeres desse mundo. Cada um tome a sua cruz, dia após dia, cada um toma o seu madeiro e siga-me. Dia após dia, negue a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É eu deixar de assistir um filme que eu queria ver, é eu deixar de estar preso na televisão, é eu deixar de prender, de estar ali agarrado com jogo, com baralho, com isso, com aquilo outro. Tanta coisa que alegra a minha alma. A Bíblia diz que se eu não renunciar a essas coisas agora, se eu não deixar de viver para mim agora, para viver só para o Salvador, meu amigo. O que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 3, quero estar lendo para os irmãos. Se eu não renunciar à glória agora, das coisas que agradam a minha alma, eu vou para as trevas, nós vamos para as trevas exteriores, sim, ser disciplinado. Os pastores não ensinam isso não. O que está escrito no livro de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 Coríntios capítulo 3, lá fala assim que se a obra de alguém for passada pelo fogo e a obra dele se queimar, aí a Bíblia vai vir e fala assim, o tal será salvo, mas será através do fogo. Ele vai ser jogado lá para ser queimado, os castos e abrolhos. Livro de Efésios capítulo 3, olha o que diz aqui, Efésios capítulo 3. Olha aqui. Eu queria ver os pastores ler esse texto aqui, pregar nas denominações, Olha aqui o versículo 7. Mas o que era para mim lucro, tive-o como perda, por amor do Machia. Mas ainda tudo considero perda, pela excelência do conhecimento do Machia, meu mestre. Por ele perdi tudo, e tudo tenho considerado como esterco, para ganhar o Machia e ser achado nele. Não tendo como minha justiça aquela que vem da lei, mas aquela que pela fé no Machia, aquela que vem do Criador. Olha aqui que ele fala, eu considerei as coisas terrenas tudo como esterco, tudo como lixo, tudo como estrume, tudo como bosta, para poder ganhar o Machia. Carro zero é bosta, casa cheia de gado é bosta, tudo é esterco, tudo é lixo. Ele falou, eu considerei isso tudo como lixo, abandonei tudo para poder ganhar o Machia e ser achado nele. Eu procuro ser achado nele. Aí que ele vira e fala, procuro ver se eu consigo alcançar. No versículo embaixo ele fala, procura ver se eu consigo alcançar a ressurreição a ocorrer mais cedo dentre os mortos. Ele não tinha medo de não ressuscitar não, meu irmão. O apóstolo Paulo, o apóstolo Saúl, ele sabia que ele ia ressuscitar. Ele tinha medo era de não ser achado no Machia. Ele tinha medo de não herdar a coroa. Ele tinha medo de não herdar o reino. Ele tinha medo de não participar da melhor ressurreição. O vídeo está acabando, então vou encerrar por aqui. Meu telefone está com o chip pequeno, porque senão vai cortar. Então, de outra vez nós falamos mais, mas eu espero que os irmãos entenderam. Fique na graça e na paz do Eterno, viu, irmãos? Nós temos que alcançar o reino, a coroa da justiça, alcançar a melhor ressurreição, se tornar vencedor nessa era agora, renunciar a tudo, renunciar a vida da alma, renunciar a tudo, para ganhar Yahshua, para ganhar o Machia, para ganhar o Filho do Eterno. Ele é a nossa coroa, Ele é a nossa justiça, Ele é nosso tudo, Ele é tudo para nós. Nós temos que alcançar Yahshua, o Salvador. Fique na paz do Eterno.